termo gótico carrega consigo uma história de transformações que atravessa séculos, passando pela arquitetura, literatura, cinema e música, sempre retornando às mesmas obsessões: a beleza nas ruínas, o fascínio pelo mistério e a tensão entre razão e emoção. Tudo começa na Idade Média, quando a arquitetura gótica emergiu como resposta às estruturas românticas pesadas. Catedrais como Notre-Dame de Paris elevavam-se em agulhas apontadas para o céu, com vitrais coloridos que filtravam a luz em tons sobrenaturais, criando espaços que sugeriam transcendência e mistério. Séculos depois, quando Horace Walpole publicou, em 1764, o livro O Castelo de Otranto, ele intitulou a obra de História Gótica, justamente para evocar aquela atmosfera medieval de escuridão romântica, embora o termo, em sua época, carregasse conotações de barbarismo e superstição. A literatura gótica consolidou-se como gênero através de convenções que perduraram até hoje. Walpole estabeleceu os elementos fundamentais: castelos em ruínas, famílias amaldiçoadas, atmosferas opressivas e eventos sobrenaturais que desafiavam a razão iluminista. Anne Radcliffe, conhecida como a Rainha do Gótico, refinou a fórmula em romances como Os Mistérios de Udolfo, ao introduzir protagonistas femininas que atravessavam provocações terríveis em busca de independência e amor verdadeiro, mantendo suspense psicológico mesmo quando revelava explicações racionais para os fenômenos aparentemente sobrenaturais. Charlotte Brontë, com Jane Eyre, e Daphne du Maurier, com Rebecca, continuaram essa tradição, explorando a tensão entre a mulher moderna e estruturas patriarcais opressivas. O gótico literário sempre funcionou como espaço de confronto com medos sociais reprimidos, sejam eles relacionados à sexualidade, à classe ou à identidade, utilizando a metáfora do passado que assombra o presente para examinar contradições de seu próprio tempo. No cinema, o gótico encontrou linguagem visual própria desde os primórdios da sétima arte. Georges Méliès experimentava com dupla exposição em curtas, como A Casa do Diabo, em 1896, criando imagens de morcegos voando e bruxas que surgiam e desapareciam em salões abobadados. O expressionismo alemão dos anos 20 elevou a estética a novas alturas. O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, utilizava cenários distorcidos com ângulos não euclidianos para externalizar a instabilidade psicológica pós-Primeira Guerra Mundial, enquanto Nosferatu, de F. W. Murnau, transformava o vampiro em figura animalística em paisagens devastadas por sombras que funcionavam como metáfora da vergonha social inconsciente. Nos anos 1930, a Universal Studios consolidou o gótico cinematográfico com Drácula e Frankenstein, estabelecendo o monstro como figura trágica e o castelo sombrio como cenário obrigatório. A década de 40 trouxe o romance condenado e heroínas em perigo, com filmes como Rebecca, de Alfred Hitchcock, onde a protagonista sem nome é assombrada pela memória da primeira esposa do marido, e A Mulher Pantera, de Jacques Tourneur, que explorava a repressão sexual através da metamorfose em felino. O gótico cinematográfico sempre oscilou entre o terror explícito e a sugestão atmosférica, entre o sobrenatural literal e a explicação psicológica, criando suspense através da oposição entre real e irreal, entre segurança do lar e ameaça doméstica. A música gótica, por sua vez, emerge como ramificação do pós-punk britânico no final dos anos 70. Não confundir com gothic metal, estilo que surgiria posteriormente. O ponto de origem oficial é o single Bela Lugosi's Dead, lançado em 1979 pela banda Bauhaus. 9 minutos de construção sonora que se transformou em hino de uma cena emergente. A Bauhaus combinava o glam rock de David Bowie e T-Rex com a agressão punk e as texturas espaciais do dub jamaicano, criando uma versão sombria e introspectiva do pós-punk, caracterizado pela voz grave de Peter Murphy. A banda rejeitava o rótulo de gótico, preferindo descrever-se como dark glam, embora reconhecesse que seu primeiro single,
praticamente determinasse essa identificação. Paralelamente, Siouxsie and the Banshees, com seu álbum de estreia The Scream, de 78, estabelecia outro pilar do som através de bateria quase sem pratos, guitarra áspera e presença teatral de Siouxsie Sioux, com uma estética visual que influenciaria gerações. O movimento se consolidou em clubes como Batcave, em Londres, onde bandas como Spaceman criavam uma mistura de experimentalismo sonoro e imagética de filmes de horror. Diferente do metal gótico, que incorporaria elementos do heavy metal tradicional, o rock gótico original mantinha-se fiel às raízes pós-punk. Ritmos dançantes, texturas atmosféricas e letras que exploravam nostalgia, desejo e introspecção, sempre com aquela tensão entre decadência e elegância, que remonta às origens literárias do gênero. O gótico é um estilo que atravessa décadas, passando por todas as manifestações culturais e artísticas, e, ainda hoje, segue sendo visto, lido e ouvido. Começamos hoje com o filme A Mulher de Preto. Arthur Kipps, advogado viúvo, atravessa a Inglaterra deprimida do início do século XX para resolver os assuntos pendentes de uma cliente falecida. A viagem o leva até Creed Guilford, vila isolada, onde os habitantes recuam diante de qualquer menção à mansão Elmarsh. A propriedade, acessível apenas durante a maré baixa através de uma estrada submersa, abriga documentação empoeirada e uma presença que se manifesta através de ruídos no sótão, bonecas mecanicamente dançantes e uma silhueta de luto que aparece nas janelas antes de tragédias. Janice Watkins dirige, em 2012, uma adaptação do romance de Susan Hill, que respeita as características do gótico clássico, mas as atualiza. Daniel Radcliffe encarna um pai atormentado pela culpa de ter perdido a esposa no parto. Essa ferida pessoal aparece na trama central. A Mulher de Preto é uma mãe enlutada que, com a dor, se transformou em maldição contra crianças inocentes. A casa gótica funciona como personagem, com sua arquitetura de espelhos quebrados, corrimãos de ferro trabalhado e mobília coberta por lençóis que sugerem corpos adormecidos. O som constrói tensão através de silêncios interrompidos por estalos de madeira antiga e o grito de corvos que povoam os pântanos próximos. A conclusão subverte a lógica redentora, mantendo-se fiel à premissa de que certas mágoas não encontram resolução, apenas repetição. Filme A Mulher de Preto, filme de 2012. Próximo filme de hoje é The Awakening. Florence Cathcart dedica sua existência a desmascarar médios e charlatães que exploram o luto coletivo de uma Inglaterra devastada pela Primeira Guerra Mundial. Sua reputação de ser racional e implacável a leva até Rookwood, internato rural onde um menino apareceu estrangulado e outros alunos relatam aparições de um jovem espectro. A investigação inicial, metódica e cética, encontra obstáculos na figura do diretor Robert Mallory, veterano de guerra que carrega feridas invisíveis, e na atmosfera opressiva de um edifício vitoriano isolado por névoa e florestas. Rebecca Hall interpreta uma protagonista com intelecto masculinizado, o que a protegeu durante décadas, mas se revela vulnerável quando confrontada com manifestações que resistem à explicação lógica. O internato abriga crianças órfãos que desenvolvem mentos compartilhados. Os corredores iluminados por velas, as aulas interrompidas por eventos inexplicáveis, a fotografia de época que captura rostos pálidos em tons sepulcrais, tudo constrói um cenário emocional de suspense. O filme distingue-se por recusar a separação simples entre ceticismo e fé. Os fantasmas mais devastadores são aqueles gerados pelas próprias escolhas humanas, pelos segredos enterrados por camadas de fingimento social. A paisagem gótica aqui não é somente cenário, funciona como uma extensão da psique fragmentada da personagem, incapaz de processar adequadamente suas perdas. Filme The Awakening, filme de 2012,
disponível no Prime Video. E agora uma série que é realmente muito boa, e escrevendo o roteiro para este programa de hoje, resolvi reassistir. Estou falando de Penny Dreadful. A Londres vitoriana emerge das sombras como cidade de camadas superpostas, onde salões iluminados a gás escondem becos de pestilência e criaturas que desafiam a natureza humana. Vanessa Ives, mulher de fé torturada por visões, recruta o caçador de bestas Malcolm Murray e o médico americano Victor Frankenstein para resgatar sua filha sequestrada por entidades antigas. A busca atravessa 3 temporadas que entrelaçam personagens literários consagrados, como Dorian Gray, o monstro de Frankenstein, o lobisomem Ethan Chandler, Drácula, em sua encarnação mais antiga e sedutora, com figuras originais igualmente marcadas pela tragédia. John Logan, o diretor, cria uma narrativa gótica que dialoga com suas fontes sem jamais se submeter a elas. A personagem principal reflete a tensão central do gênero, a beleza da destruição e o desejo pelo que condena. A estética visual constrói ambientes de opulência decadente, com laboratórios subterrâneos, teatros de variedades que mascaram rituais pagãos e a mansão Murray, onde retratos familiares testemunham gerações de segredos. A fotografia explora a textura do veludo, do couro envelhecido, da pele pálida iluminada por velas. O ritmo narrativo privilegia a acumulação atmosférica sobre a ação frenética, permitindo que cenas de diálogo carreguem tensão equivalente a sequências de horror. A terceira temporada, trasladando parte da trama para o deserto americano e para Londres da epidemia de cólera, demonstra que o gótico não depende de cenário específico, mas de uma disposição emocional. A sensação de que algo de essencial foi perdido e que sua ausência persiste. Série Penny Dreadful, série com 3 temporadas, disponível no Mercado Play. Vamos começar com o pioneiro no estilo, o Castelo de Otranto. Entre as ruínas de uma Itália medieval imaginária, Horace Walpole criou em 1764 uma narrativa que inauguraria um gênero literário inteiro. O Castelo de Otranto apresenta Manfred, príncipe usurpador que governa com mão de ferro uma fortaleza carregada de segredos. Quando seu único filho é esmagado por um capacete gigante que cai do céu no dia do casamento, o soberano toma uma decisão desesperada: desposar a própria nora, Isabel, para garantir a continuidade de sua linhagem sanguinária. A resistência da jovem desencadeia uma série de eventos sobrenaturais, que transformam o castelo em palco de manifestações fantasmagóricas. Estátuas choram sangue, retratos suspiram, e aparições gigantescas ameaçam destruir a estrutura herdada de gerações passadas. Walpole tece uma trama onde o peso dos pecados ancestrais recai sobre os ombros dos vivos, e a arquitetura gótica funciona como personagem central, com seus corredores escuros e passagens secretas, alimentando a atmosfera de suspense. A prosa pode parecer ingênua aos leitores contemporâneos, acostumados com narrativas mais sofisticadas de terror. Porém, o romance estabelece convenções que perduram: o espaço claustrofóbico, a heroína perseguida, o vilão atormentado por remorso tardio. O autor, filho do primeiro-ministro britânico, a princípio escrevia sob pseudônimo, atribuindo à obra um suposto tradutor italiano. A revelação de sua autoria consolidou o texto como manifesto estético do gótico, movimento que atravessaria séculos da literatura ocidental. Livro O Castelo de Otranto, autor H. Walpole, editora Novo Século. O segundo livro de hoje é um clássico incontestável, Drácula, de Bram Stoker. Jonathan Harker parte para a Transilvânia em uma missão aparentemente simples: auxiliar um nobre na aquisição de uma propriedade em Londres. O diário que mantém durante a viagem registra a transformação gradual do entusiasmo em pavor, à medida que o Conde Drácula revela sua natureza de predador imortal. A história abandona o jovem advogado aprisionado no castelo
e se expande pela Inglaterra vitoriana, onde uma série de mortes misteriosas atrai a atenção do médico holandês Abraham van Helsing. Bram Stoker constrói a narrativa a partir de múltiplas vozes: cartas, registros de navegação, artigos de jornal e transcrições fonográficas. Essa estrutura fragmentada cria uma sensação de autenticidade documental, como se o leitor tivesse acesso a um arquivo policial sobre eventos verdadeiramente ocorridos. A figura do vampiro não é apenas um simples monstro. Ele é um aristocrata decadente com erudição e charme que seduzem antes de destruir. O romance transita por múltiplos registros simultâneos. É uma história de terror, mas também uma reflexão sobre a sexualidade reprimida da época, sobre as fronteiras entre civilização e barbárie, sobre o medo da invasão estrangeira em uma Inglaterra que se considerava inatingível. Drácula carrega os preconceitos de seu tempo, especialmente no retrato estereotipado do oriental como corruptor. A caçada final, que se estende desde Londres até as montanhas da Romênia, mantém intacta sua capacidade de suspense mais de um século após sua publicação. Livro Drácula, autor Bram Stoker, editora Dark Side. E vamos finalizar hoje com um livro que ficou esquecido durante muito tempo e está sendo redescoberto nos últimos anos. Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Laura vive isolada na Áustria rural, filha de um nobre viúvo que a mantém protegida em um castelo de fronteira. Sua existência solitária se transforma quando um acidente de carruagem revela uma jovem misteriosa, Carmilla, de beleza incomum e comportamento contraditório, que demonstra afeto intenso e possessivo. A convivência desperta na protagonista sensações até então desconhecidas. Uma mistura de fascínio e inquietação que acompanham os sonhos perturbadores de presenças fantasmagóricas em seu quarto. Sheridan Le Fanu publicou a novela em 1872, 2 anos antes de sua morte, consolidando uma carreira dedicada ao sobrenatural irlandês. A narrativa assume a forma de confissão, com Laura relembrando eventos de décadas atrás que a marcaram para sempre. A estrutura permite que o autor explore lentamente a natureza ameaçadora da visitante, revelando indícios que só adquirem sentido completo no desfecho. A ausência de espelhos, a aversão à música religiosa, a ferida que inexplicavelmente não cicatriza no peito da protagonista. A obra antecipa temas que se tornariam centrais na literatura de vampiros, mas com uma voz particular. A relação entre as duas jovens carrega carga erótica explícita para a época, desafiando convenções vitorianas através de uma narrativa de sedução entre mulheres. Carmilla não se contenta em sugar sangue, ela busca a alma de suas vítimas, através de uma intimidade que confunde amizade, amor e predadorismo. A descrição final da criatura não traz consolo completo. A narradora preserva a memória do afeto genuíno que existiu, mesmo que corrompido pela natureza monstruosa de quem o oferecia. Livro Carmilla, autor Sheridan Le Fanu, editora Dark Side Wish. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!